Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Nós hoje estamos no quinto tutorial sobre player de áudio. E aqui a gente já está vendo já o player funcionando com uma, tipo assim, quase pronto, né? Vamos dizer assim, né? Aqui eu estou tocando uma música, posso estar passando aqui, né? Aumentar um pouquinho o volume aqui para vocês terem uma ideia melhor. Tá? Eu avanço, retrocedo. Posso mutar. Você vê, tem a imagem da pessoa, o nome do artista, né, o nome da música, os controles. Ok? Então nós vemos que está tudo funcionando, né? Porém, essa lista que você está vendo aqui hoje, né, que eu estou executando, ela já não é mais, tá, daquela primeira forma que nós vimos no início dessa sequência de tutoriais, que era uma lista feita no código, que era uma lista, vamos dizer assim, completamente manual, né? Essa é uma lista dinâmica, veio do banco de dados, tá? É uma lista bem maior, né? A gente estava trabalhando com 4 faixas, sei lá, esqueci agora. Aqui eu tenho 47 músicas, tá? Poderia ter mais, não teria problema. A questão é só que foram as músicas que eu coloquei mesmo, não tem questão da limitação, não. E outra situação é o seguinte, é a questão da aleatoriedade. Por exemplo, se eu iniciar aqui agora, a minha primeira música foi essa aqui, compartilhar. Se eu der um Ctrl F5, ele vai fazer outra lista. E a primeira música agora, por exemplo, é The Love Song, outra banda, né? E aí a lista é completamente diferente. Vou explicar como é que funciona isso aí. Tá legal? Vamos lá para o código e vamos dar início então a esse tutorial, onde hoje nós vamos estar fazendo a consulta dinâmica da inserção no nosso player, ok? Começando então, esse é o arquivo consulta, eu vou estar desfazendo ele para estar fazendo tudo de novo, para poder mostrar para vocês passo a passo como construir esse arquivo e depois inserir lá no player aula, né? Esse player aula, esse arquivo, playeraula.php, a gente praticamente não vai mexer, tá? Vamos alterar só uma coisinha só, bem simples, e o negócio todo vai ficar por conta daqui mesmo desse arquivo consulta, tá ok? Então vamos começar. Bom, então começando aqui no arquivo consulta, vocês podem ver que eu apaguei todo o conteúdo do arquivo, a não ser o que era relevante, né? Que igual o caso, por exemplo, a gente já estudou como fazer uma query para fazer a consulta. Aqui a gente sabe como colocar um conteúdo JavaScript dentro do PHP, né? Usando o comando echo. O arquivo de conexão nós já aprendemos a criar, então essa parte aqui é relevante, não vou perder tempo com ela não, tá bom? Então o que acontece? Como a gente viu aqui, tá, no nosso player, o que estava acontecendo? Eu tenho uma lista que ela é dinâmica, tá? E se você prestar bem atenção, cada vez que eu inicio, eu tenho uma música que é inicial, tá? Por que isso? Porque na verdade a minha lista ela é aleatória. Se ela não fosse aleatória, o que ia acontecer? Todas as vezes que eu abrisse o meu player, ele ia tocar sempre a mesma lista de músicas, sempre a mesma lista. Então fica uma coisa bem enjoativa, né? É como se fosse uma fita cassete, né? Você colocasse lá a fita para tocar e sempre a primeira música era a primeira música e aquela história. Então aqui não. Dessa forma que nós vamos fazer hoje, eu vou importar a lista, mas não vou só importar os dados, tá? Ou seja, o áudio, o nome da música e tal. Eu vou importar de maneira aleatória, aonde que cada vez que for aberto, ele vai gerar uma lista diferente para mim. Então vai ficar como se fosse uma rádio tocando, sabe? Estilo mesmo Spotify, por exemplo. Vai ficar bem interessante, que não é conveniente esse lance de tocar a lista sempre na mesma sequência, tá ok? Então nós vamos ver aqui então como fazer isso. Isso é a partir
do PHP, tá ok? Bom, a nossa consulta aqui é o select todos, né? No caso aqui o asterisco significa todos, vão músicas, né? Músicas é a nossa tabela de músicas. Para fazer essa sequência aleatória, eu vou acrescentar aqui esses comandos: order by ran. Isso aqui, tá? É o que vai fazer minha pesquisa ser aleatória, tá ok? É isso aqui. Beleza. Então, só isso aqui já faz a minha consulta ser aleatória. O restante são os comandos para estar importando os dados, tá? Mas antes de dar sequência ao PHP aqui, eu quero fazer uma coisa. Nós vamos vir aqui no player aula. Tá? Isso é até relembrando um pouco. Inclusive, antes de dar sequência, é importante lembrar de um detalhe. Que é o seguinte, se você não viu as aulas, as videoaulas, os tutoriais, perdão, 3 e 4, eu recomendo que você, antes de dar continuidade a esse vídeo, que você reveja, tá? Veja ou reveja, né, no caso, os tutoriais 3 e 4, tá? Porque aqui o que a gente vai fazer é aplicar esses tutoriais agora de forma junta. A gente separou esses dois tutoriais, que seria uma coisa só, mas aí eu separei pela questão assim de dar mais detalhes, né? Mais minucioso, ficar mais enfático em vários pontos que podiam passar desapercebidos se a gente fizesse uma aula mais rápida. Então eu separei os dois e aqui nós vamos aplicar os dois. Então dê uma olhada lá, ok? Mas voltando a falar aqui, eu queria observar uma coisa aqui com vocês. É o seguinte, esses aqui são os componentes que nós estamos usando dentro da página, tá? Aqui eu tenho a imagem, aqui eu tenho um spam que eu chamei de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Vamos ver o nome dos spams. Spam nome e spam SPM música, né? SPM nome e SPM música, ó. SPM nome, SPM música. Aqui é IMG música, tá? É o objeto que vai estar importando essas imagens. Aqui eu vou ter os controles do meu player, eu dei o nome de player mesmo, tá ok? E é só, por enquanto, tá? Então nós vamos ter esses 4 itens principais. Esses 4 itens, eles importam dados desses arrays aqui, ó, áudio, img música, nome e música. Então eu vou pegar esses arrays, tá? E colocar aqui. Vou criar aqui áudio, tá? Tô criando um array PHP aqui, perdão, JavaScript, perdão, tá? JavaScript, não esqueçam. Img música, o próximo eu esqueci qual que é. Nome e música, né? Nome. Tá. E agora música. Ok. Então, esses arrays aqui vão ser importados aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu tenho que usar o mesmo nome, senão ele não vai localizar. Como nos tutoriais anteriores a gente criou com esses nomes, tá? É aqui que os objetos que estão aqui na tela, tá? Vão receber esses dados. Então, esses arrays aqui são responsáveis por trazer esses dados, tá? Áudio, MG música, nome e música aqui, tá? Eles estão inserindo nos objetos aqui. Então, por isso que aqui na tabela consulta, eu estou colocando eles aqui de volta. Bom, aqui no PHP, eu vou criar variáveis, preferencialmente falando, com os mesmos nomes dos arrays que a gente criou ali embaixo ali, tá? Eu já vou explicar por quê. img música nome, e o último ali era música. Tá, aqui eu já estou trabalhando no PHP. Bom, o áudio vai receber, vou colocar aqui,
O valor que eu vou dar aqui, inicial, é 0, tá? Com uma vírgula. Então, isso aqui é uma string, tá? O valor é esse que está selecionado aqui. Aspas simples, o 0 por dentro e uma vírgula, tá? A mesma coisa eu vou fazer para todas as outras variáveis, tá ok? Vou até recortar e colar, copiar e colar, perdão, recortar não, tá? Então, esse 0 aqui, apesar de ser um número, mas ele está entrando como uma string, tá? Porque você pode reparar que ele está entre aspas, tá entre aspas, perdão, né? O fato de estar entre aspas ele já mostra que é uma string, não um número, tá ok? E a vírgula também. Então, isso aqui é como se fosse uma frase, né? Se fosse imprimir isso na tela, ele ia aparecer lá dessa forma aqui, ó. Por exemplo, eu vou escrever aqui. Se fosse imprimir lá, dar um eco lá, ele ia colocar isso aqui, ó. Ia aparecer isso aqui na tela, tá? Um texto, tá bom? Então, por hora é só isso aqui. Eu já fiz a consulta, tá? Select todos from músicas, né? A minha tabela músicas, order by random. O random é o que vai executar a pesquisa, a consulta aleatória, para a gente fazer aquela lista de forma aleatória, né? Sem repetição, né? Que vai ser uma coisa mais interessante. A sequência sempre vai estar mudando. Bom, agora aqui meu while. Outra coisa, vou criar uma variável aqui chamada total. Total de músicas, tá ok? Esse aqui eu vou colocar 0 mesmo, porque aí no caso vai ser um número mesmo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa eu vou colocar o seguinte, total mais. Isso aqui eu estou incrementando mais 1 a cada vez que esse while fizer um loop, tá? Então, cada vez que ele passar, porque o que acontece? Esse while ele vai rodar enquanto tiver registro na tabela. Então, se ele rodar 10 vezes, esse total aqui vai ficar com 10. Se ele fizer 20 vezes, o total aqui vai ficar com 20, né? Cada vez que ele passar vai ser mais um, entendeu? Então, a ideia é ele contar para mim, tá, o número de registros que ele buscou, ok? Então, vamos lá. Próximo. Agora é o seguinte, o áudio, tá? Essa variável áudio é essa variável aqui. Ela vai receber áudio mais, eu vou concatenar aqui agora com aspas simples. Vou concatenar de novo com a variável reg, tá? Variável reg. Só que essa variável é uma variável tipo array, e no caso aqui eu vou estar importando a coluna áudio. Vou mostrar aqui para vocês só um instantinho. Vamos lá para o nosso banco de dados. E aqui eu estou vendo aqui, ó, minha tabela músicas, né? E os meus campos. Tá? No caso do áudio, eu estou pegando essa coluna aqui, tá? Então, voltando aqui para a IDE, tá? A variável áudio está recebendo áudio, ou seja, ele pegou esse primeiro valor aqui, 0, tá? Mais o registro dessa linha agora. Ou seja, cada vez que ele fizer um loop, vai ser uma linha. Linha 1, linha 2, linha 3, né? No primeiro looping, obviamente, ele está pegando a primeira linha, ok? Estou concatenando de novo. Agora eu coloco aspas duplas aqui, aspas simples e uma vírgula. E agora ponto e vírgula para fechar a linha de comando. O que ele fez aqui? Tá, eu vou escrever aqui embaixo como seria esse texto. Essa variável que vai receber esse valor dessa forma, olha só. Nosso 0 aqui está entre aspas simples, não está? Então ele vai receber esse 0 assim, tá? Porque recebeu o áudio aqui, concatenou com o próximo registro. Só que esse 0 tá aqui o 0 e uma vírgula depois, né? Então ele vai receber na verdade isso aqui, ó. Esse áudio aqui está aqui. E o primeiro registro, ele vai receber o texto assim, ó, áudio, que é o texto que está lá no banco, né? Áudio barra, por exemplo, 1.mp3. Vamos supor que fosse, tá? Aí, quando ele lê ali a linha 2, ele vai receber, isso aqui foi a linha 1, tá? Aí ele recebeu dessa forma, tá? O áudio aqui recebeu dessa forma. Aí quando for a linha 2, ele vai receber o áudio de novo, só que agora o áudio, né, ele está recebendo o áudio novamente, só que agora o áudio está assim, correto?
Então, o que acontece? Agora esse áudio aqui vai receber o áudio anterior, que agora estava sim, e aí ele vai pegar e fazer o seguinte, olha, eu vou receber esse valor mais o valor da próxima linha, que seria, por exemplo, áudio barra 2.mp3. Esse aqui é só um exemplo, tá? O texto. E assim por diante. Então, se ele receber aqui 100 linhas, ele vai acrescentar, ele vai incrementar aqui o valor do próximo registro, tá? Da coluna áudio, no caso aqui, tá? E aí depois a gente vai fazer das outras colunas, ok? Vamos, inclusive, já fazer de uma vez, né? IMG música recebe da mesma forma, tá? IMG música, aspas duplas, aspas simples, tá? Concatenando de novo, reg, no caso aqui, IMG, tá? Que é o nome da coluna, a gente pode conferir aqui, tá? Ó, IMG, ok? Que agora eu estou importando aquela imagenzinha lá aqui, ó, essa imagem aqui, tá ok? Concatenando de novo, e para a gente fechar aqui, aspas simples e vírgula. Aí eu coloco ponto e vírgula aqui para fechar minha linha. Próximo agora é o nome, tá ok? Recebe nome de novo, nome, tá? Aspas duplas, aspas simples, concatenação, reg. Se eu não me engano, esse campo aqui está como autor. É isso mesmo, o nome do cantor aqui no caso, do artista, melhor dizendo, né? Pode ser banda, está como autor. Então, esse campo, apesar de ser essa variável, apesar de ser nome, mas aqui ele está buscando a coluna autor, tá? Beleza. Então agora aspas duplas, aspas simples e a vírgula, ok? Beleza. E agora por último aqui a variável música, tá? Recebe variável música, concatenando aspas duplas, aspas simples, concatenando reg, acho que esse aqui tá com nome música, tá? Essa coluna aqui que a gente está pegando agora, tá ok? Nome música, nome underline música, né? Então vamos colocar aqui nome underline música, ok? Vamos concatenar de novo. Show. Então, o que aconteceu aqui, tá? Por que eu tenho que fazer essa concatenação com aspas simples aqui e aspas simples aqui e depois uma vírgula? Pra gente, vocês têm que lembrar que isso aqui é uma variável PHP e uma variável comum. Isso aqui não é uma variável tipo array. Para a gente montar uma variável tipo array, o conteúdo é separado por aspas, seja simples ou seja dupla. No caso aqui eu coloquei simples porque eu estou usando aspa dupla para mostrar o conteúdo no PHP, tá? Então eu vou usar aspas simples, não teria problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? E aí o meu conteúdo está aqui dentro, tá? Então eu estou concatenando, tá? Então eu estou representando aqui que o conteúdo está dentro das aspas simples e cada item é dividido por vírgulas. Então por isso que eu coloco essa concatenação toda, tá? Então cada item que for lido aqui, ele vai ser separado pelas aspas e pela vírgula, tá ok? Então é por isso que eu fiz dessa forma aqui. E a variável total, tá? É só para contar o número de registros que eu consegui capturar lá do banco de dados, tá ok? No caso aqui, como eu não limitei, eu poderia limitar, por exemplo, 30 registros, né? Se eu limitasse 30 registros, ia ser sempre ter 30 registros, desde que no banco tivesse 30 ou mais, né? Lógico. Mas, no caso aqui, eu não limitei, então, igual, por exemplo, eu tenho 47 registros lá no meu banco de dados, então eu vou ter um total de 47, tá ok? Mas vamos supor, depois amanhã eu coloco mais 3, aí passou a ser 50. Aí depois de amanhã eu coloco mais 1, 51, entendeu? Então isso pode variar. Então é interessante ter esse contator aqui,
ok? Bom, a nossa consulta aqui está pronta, ok? Agora, o que ele fez? Ele gerou todas as variáveis e agora eu vou passar o seguinte, eu vou jogar essas variáveis para criar dinamicamente o meu array JavaScript, ok? Lembrando o seguinte, no caso, apesar de ser JavaScript, mas ele está dentro do PHP, né? Eu coloquei a comando echo aqui e dentro dele eu coloquei as tags JavaScript. Então, o que eu vou fazer? Como eu inicializei aqui com aspas duplas, para eu fechar, eu fecho com aspas duplas também. Então, a gente viu isso tá nos tutoriais anteriores aí. Tá? Por isso que eu falei que é bom, se você não viu os tutoriais 3 e 4, você dê uma volta, dê uma paradinha nesse aqui e retorne lá, dê uma olhada boa nesses dois tutoriais para depois ir para cá. Bom, vou abrir e fechar, vou fechar e abrir, melhor dizendo, né? Fechar e abrir, ok? Tá? Então o que está aqui agora é PHP, tá? Entre esses pontos aqui, tá? Nessa região aqui. Então o array áudio, eu vou receber a variável áudio, lógico, tá? O array img música, tá? Eu vou receber a variável img música, perfeito, tá? O array nome, eu vou receber a variável nome, perfeito, e a variável música, eu recebo, o array música, eu recebo a variável música, beleza, tá aí, tá? Tem um detalhe, a variável total que ela está em PHP, então também preciso passá-la para JavaScript. Nesse caso aqui ela não é um array, então basta eu colocar, eu estou usando o mesmo nome que aí eu não confundo, né? Porque como são variáveis de linguagens diferentes, não tem problema usar o mesmo nome, né? Aqui a variável é PHP e aqui embaixo é JavaScript, não tem problema. E isso me facilita não me confundir lá na página do player, ok? Então aqui eu abri e fechei aspas, né? Ou seja, as tags JavaScript. Coloco aqui total. Beleza. Que esse aqui é o meu contator. Ok? Então, só recapitulando. Primeira coisa, eu coloquei 0 para as variáveis. Eu inicializei as variáveis que eu vou precisar com 0. Por que disso? A gente viu isso no tutorial anterior. O nível 0 do array, ele vai ser sempre pulado. Porque o que acontece? Na primeira execução, ou seja, quando eu abro a janela, ele vai incrementar, tá? O meu n aqui do player, tá? Aqui, ó. Meu n recebe 0, porém, na hora que ele lê a função que vai chamar a música para tocar, ele já vai colocar n mais 1 no caso aqui. Então, meu n vai começar no 1. Então, o n0, o nível 0, sempre vai ser pulado. Então, o que acontece? Eu coloquei 0 aqui, por quê? Porque senão eu ia perder uma faixa de música. Sempre ia estar perdendo uma faixa. Então, não é legal. Eu coloquei 0 porque ele vai ser pulado, então ele já vai para 1 onde tem registro, ok? Aí beleza, aí eu fiz isso para todos os itens que vão ser importados lá no player, né? O áudio, que é o caminho do arquivo de áudio, né? O arquivo da música, e img música, que é o caminho do arquivo de imagem lá da tela, né? Que aparece lá, o nome, que é o texto contendo o nome do artista, né? Da banda, o cantor, música, que é também o texto contendo o nome da música, tá? E a variável total, que no caso aqui é um número mesmo, né? Que ele vai ser o meu contator de registros. Eu vou explicar isso para que esse contator também vai servir lá. Não é simplesmente para mostrar para mim quantos registros eu tenho, não. Aí aqui embaixo eu fiz a pesquisa, tá? Construí as variáveis com uma estrutura de array, apesar de serem variáveis comuns, mas por quê? Dessa forma que eu construí a variável aqui, ela vai conseguir construir a variável tipo array JavaScript dinamicamente, sem precisar de nenhuma
como é que fala? Não precisaria fazer isso manualmente, até porque não tem por que você fazer um player, né, que a pessoa tem que ficar escolhendo lá colocar a música, né? Tipo assim, a próxima música eu vou ter que selecionar, né? Não existe isso. Você vai colocar o play e vai estar tocando as músicas que estão na lista, né? Aí se a pessoa quiser passar para a próxima, ela passa, né? Ou anterior, né? E aí chega aqui a variável total. PHP, ela vira variável total JavaScript, tá? Uma variável comum. A variável áudio vai se tornar a variável tipo array JavaScript, tá? E assim por diante. Tá ok? Aí a gente volta lá para o nosso player aula. Bom, eu falei que a gente ia ter que fazer uma alteraçãozinha aqui, mas é uma alteração pequena. Na verdade, já está até aqui, tá? Eu coloquei um include consulta.php. Bom, o include é para incluir o código de um outro arquivo dentro desse arquivo, né? No caso aqui, o arquivo consulta. Você pode estar se perguntando, poxa, mas eu não poderia colocar essa consulta aqui dentro do arquivo? Com certeza, mas eu não acho recomendável por uma questão de limpeza de código. Pensa bem, se eu precisar mexer no meu arquivo de consulta, tá? Se eu fizer alguma alteração, alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou estar mexendo dentro desse arquivo, que só tem consulta, né? Agora, se eu coloco ele aqui, presta bem atenção, aqui eu tenho o player, eu tenho as funções, né, de tocar, voltar, pausar, tal, né, uma montoeira de função. Então eu ia juntar muito código aqui, o que podia me confundir, sem necessidade, ok? Então o que a gente faz? A gente inclui ele inclui uma outra página, né? Cria uma página só para consulta, ela vai funcionar aqui normalmente, ok? E os arrays que foram criados lá, eles todos vão ser lidos aqui, ó, normalmente, tá ok? Então vamos salvar isso aqui, tá? Que ainda nem salvei, na verdade. Beleza. Agora a gente já pode executar lá no meu browser. Vamos ver aqui. Vou dar um Ctrl F5, tá? Porque ele estava parado. Aí, beleza. Já está, né, buscando a consulta lá certinha. Ele conseguiu importar todos os dados, tá? Se eu passar aqui agora, ó. Aí, ó. Tá passando tudo certinho. Se eu quiser voltar, ó. Bacana. Perfeito. É isso aí. É isso aí que a gente queria. Tá certo? Então, o nosso procedimento hoje foi simplesmente esse. Com isso aqui, nós já podemos dizer o seguinte: olha, meu player já está praticamente pronto. Tá? O que a gente viu na outra aula, como colocar, como manipular o player de áudio, né? Criar os botões, fazer o botão de mute aqui, né? Igual, por exemplo, ó, tocando a música. Vou aumentar aqui um pouquinho. Não sei se vai dar para ouvir no áudio dessa. Aí, ó. Lembre-se de quem? Show, né? Você vê a mudança do botão aqui, né? Até esqueci de falar sobre isso. Por exemplo, eu dou play, aí aparece o botão de pause, me dá outra opção, né? Faço o inverso, né? Que isso aqui é muito, muito importante. Tá ok? Agora, um outro detalhe, que no caso aqui eu não vou colocar no meu código, mas eu acho interessante. Tá? Não vou colocar no meu código porque não tem necessidade por causa do meu número de registro. Vamos supor que você cria aí seu player de áudio, seu banco de arquivos, aí tem aí, vamos colocar aí 1000 músicas, tá? Lógico que pode ter até bem mais, né? Mas vamos colocar 1000. Então o que acontece? Pô, você não vai colocar uma lista de 1000 músicas para tocar. De repente você até pode, não sei, né? Aí não sei qual seria a ideia. Mas eu, por exemplo, o que eu faria? Eu limitaria, por exemplo, a limit 50, por exemplo. Tá? Eu nem tenho esse número de registro aqui, por isso que eu não posso deixar no meu código. Mas vamos supor, eu limitaria 50 músicas. Por quê? O nosso registro ele é aleatório. Tá? Ele é aleatório. Então o que acontece? Se eu limito
50 registros, mas eu tenho 1000, o que vai acontecer? Cada vez que o usuário abrir o programa de novo, ele vai estar ouvindo uma lista completamente diferente. Isso é bem bacana, porque parece assim que sempre vai ter uma música nova, entende? De 50 entre 1000 músicas, uma hora ele vai ouvir lá a música 1, a música 10, a música 15, a música tal. Aí depois ele vai ouvir a música 103, a música 214, a música 500 e pouco, entendeu? Então o que acontece? O próprio sistema ia mudar o tipo de lista. Então, assim, várias vezes ele ia ter uma lista assim completamente diferente, né? O que é interessante. No meu caso aqui eu vou tirar porque meus registros são poucos, mas eu recomendo fazer isso, tá ok? Bom, pessoal, aqui então por hoje a gente vai estar encerrando essa parte da consulta, tá? E no próximo vídeo agora eu quero estar mostrando para vocês um detalhe bem legal, que vai ser a animação dessa imagem aqui. Quando passar a animação, quando passar a música, ele vai fazer uma animação aqui dentro que fica bem interessante, tá? Bem bacana pra gente ver. Vou ver se eu faço uma demonstração aqui, só um instantinho. Então vamos ver então aqui uma pequena demonstração da animaçãozinha, que é o que a gente vai criar na aula que vem. Vocês estão vendo aqui a imagem, por enquanto está tocando, está em pause. Vou dar um play aqui, está tocando, vou aumentar um pouquinho aqui. Ok? Quando eu passar agora, ó, viu que bacana? Então, é um efeitozinho CSS, bem bacana, simples de fazer, tá? Mas que já dá um efeito assim bem legal para seu player, ok? Próximo tutorial, a gente vai estar vendo isso aí, então, animação em CSS para essas imagens aí. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.